Eu acho que seria legal contar um pouquinho antes da sua história, o Beto. Tipo, antes de você se converter, como que você se converteu? Você já era, já... Ah, sim. Não, eu não. O meu encontro com Jesus foi através de meus primos, para começar, que já eram Ah, convertidos, não é? Eram convertidos, começou com um do meu primo mais velho, você aí tinha quantos chamado de anos? Paulo Pires, e depois os irmãos dele, né? São os meus primos do lado da minha mãe. Uhum. Então, começaram aí na igreja, e a gente era assim, encontrava no mesmo lugar, na casa da minha tia. E eu era resistente ao evangelho, não gostava dos crentes. Olha só. Não gostava de. Ah, é crente é chato, né? Eu não gostava de ver o crente, ainda principalmente quando pega a Bíblia assim na mão, eu dizia: olha, para esses todos, não tem o que fazer. Para mim, o crente, o cristão evangélico, é aquela pessoa que não tinha nada que fazer. Então, eu vou para a igreja porque não tenho nada mesmo. Preguiçoso, eu dava todo o nome. A vontade era para bater naquela pessoa, de raiva que eu tinha, né, dos crentes. E eu bebia muito, brigava, adorava umas briguinhas assim para poder mostrar mesmo que eu tenho força, que eu consigo, né, eu sou o Beto. E era problemático. Onde eu encontrava, saiba que aí vem um problema. Não, aquele encontro não vai terminar sem problema. Você era o garoto problema. Eu era problema mesmo. Caramba. Aí o tempo foi indo e numa das brigas, né, no dia 17 de agosto, eu gosto de guardar as datas porque para mim são importantes, né? Sim, No dia 17 de agosto foi a minha última briga, que quase que tirei a vida de uma pessoa. Eu andava com faca, com que e tudo. Pronto para a briga, porque eu sei que de um momento a outro eu posso entrar na briga. Então, por isso que eu sempre andava armado, né, para poder me defender das confusões. E de lá falou, não, chega, eu vou procurar a igreja desses todos. Mas antes disso também já tinha um processo. Porque quando eu voltei para o interior, participei de uma cerimônia que estavam fazendo e o demônio, chamando o nome das pessoas, não chamou meu nome. Daí eu fiquei chateado com isso, fui perguntar para o meu irmão. O Ele chateado falou do assim: demônio. porque o demônio não chamou, eu não era crente, né? Não era Considerou. crente. Sim. Você já tinha alguma fé dita da sua parte antes de se converter? Sim, porque eu nasci numa família animista. O que seria Sim. isso exatamente? Animistas são aqueles que adoram seres inanimados, né? Que fazem as suas adorações debaixo das árvores, cortam os troncos, fazem uma espécie, né, de uma pessoa ou de um outro tipo de animal e vão adorando. Então a gente fazia essas cerimônias lá na nossa casa. Até hoje tem, onde eu nasci, tem esses demônios lá ainda. Então eu nasci, vi isso e acreditava nisso. E aí quando eu voltei, né, passar as férias, porque todo ano eu ia passar as férias, não fui criado na aldeia onde eu nasci. Com 5 anos o meu tio me levou para criar, com 5 anos de idade. Então, mas quando o meu pai estava vivo, a minha mãe ainda estava lá no interior, eu voltava para passar as férias. Nós chamamos férias grande, né, de 3 meses. E nessas férias, quando meu pai já tinha morrido e tal, eu fui visitar o meu irmão mais velho, que morreu no ano passado. Daí, nessa cerimônia, o demônio foi chamando membros de famílias e famílias, chegou na minha família. E eu lá escutando, e não me chamou. Chamou todos os meus irmãos e não me chamou. Eu voltei para casa chateado, né? Perguntei para o meu irmão, depois o que era aquilo. Ele falou, não, você não faz parte da nossa cultura, da nossa família, você não vive aqui. Então, não pode ficar chateado com isso. Eu falei, então eu não faço parte da família, então, quer dizer, da cultura, e o demônio já me rejeitou, o que eu posso fazer agora? Então, é buscar este Jesus, né, que os meus primos falam, talvez lá eu possa encontrar Então a esse demônio solução. vai se lascar, É. tô de raiva. E o pior, no mesmo ano que eu fui... Perdeu. O ano que eu converti, eu fui com o meu irmão fazer um pacto com o demônio. Mas era bem sério, uma coisa assim, medonha. Quando eu retornei para a cidade, pensa, irmãos, a minha vida tornou pior do que antes. Antes de eu fazer
o parto. cerimônia, né? Claro. Era mais pior, quase que eu perdi a vida. Por isso, foi nesse período também que eu comecei a machucar mais as pessoas. Brigava muito, fui preso e tal, e não era uma assim, briga pequena, era uma coisa que dava mesmo para chamar até as autoridades, né, para poder separar. Então, eu falei, sabe o que? Estou indo do mal para o pior. A única solução é converter. Agora eu vou buscar esse Jesus que os meus primos falavam e tal, contavam aquela história assim, eu vou atrás. Fui, depois dessa briga, falei com o meu primo e ele falou assim, então nós vamos na igreja. No domingo, fomos na igreja e naquele dia não fiquei chateado também com o meu primo porque o pastor que estava pregando estava falando assim, olhando para mim como se fosse alguém foi e falou tudo sobre a minha vida. Aí eu fiquei chateado com o meu primo, cabeça dura, né? De confusão. Mas é o que todo mundo pensa, porque às vezes Deus começa a falar, usa e traz aquilo que é essa Inclusive, a gente estava falando com a pastora Mara, que sentou aí também, conversou com a gente. Ela falou a mesma coisa, falou que ela estava, acho que foi numa igreja, não sei, alguma coisa assim, e a pastora começou a falar como era a mãe dela, como que ela se vestia, como ela estava. Exatamente. E ela falou, não, você fuçou minhas fotos, você mexeu nas minhas coisas. Então eu fiquei chateado e naquele dia não tomei a minha decisão, não. Depois falei com o meu primo que fiquei chateado, porque ele foi falar para o pastor sobre a minha vida. Ele falou, não, é Deus que indica, é Deus que fala, Deus que usa. Eu falei, então tá bom. No domingo seguinte foi um outro pregador. E esse pregador começou a falar a mesma coisa, só que o texto que era diferente. Então foi um momento que eu falei, não, então aquilo que o meu primo falou era verdade. Era verdade. Daí foi que eu tomei a minha decisão no dia 31 de agosto. 31 de agosto. No dia 31 de agosto de 97. Então, um ano depois deu a guerra, eu fui batizar no dia 2 de maio, quando eu estava completando um ano, e no dia 7 de junho começou a guerra civil. Daí fui, refugiei. Mas tem uma pergunta que você logo fez no início sobre o meu chamado, né? Nosso chamado e tal. Quando eu converti, no mesmo dia eu já fui à evangelização com os meus primos. E eu gostava de ler as histórias, mas não de Bíblia. Eu gostava de ler a história de Davi, de Elias, o Antigo Testamento, daqueles homens, né? Isso me chamava a atenção pela coragem. Qualquer homem corajoso, eu ia atrás. Eu era fã, né, dessa pessoa. Se você saía brigando com todo mundo... Então, deixa eu ver, na história bíblica, eu sou inspirado na Bíblia. Então foi a partir do momento que eu comecei a interessar das coisas, né, de Deus e de pregar o Evangelho. Comecei a ler o livro de Atos. O que me chamou a atenção mesmo, parece o que me motivou para o trabalho de plantação de igreja, foi o livro de Atos. É um dos livros que eu mais li, né, na Bíblia. Lendo, eu ficava admirado com o trabalho do apóstolo Paulo, a coragem de pregar, que diz assim, Deus, eu quero ser igual a eles. Amém. Então foi o que aconteceu, né, com a minha conversão, com o meu chamado nessa área de plantação de igreja. Pessoal, esse aqui foi um corte do canal de cortes do podcast da comunidade, o Vila Talk. Se você gostou desse vídeo, aproveita para deixar o like e compartilhar com seus amigos. Valeu!